obviamente, por que não também muito boa noite, senhores telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, seu canal favorito das coisas do mundo, daquele objeto que se usa para jogar o jogo de futebol, também conhecido como bola. Mesa quadrada hoje, um episódio dedicado aí ao nosso querido Flamengo, ao mais querido Flamengo, por que não? Para a gente falar um pouco de contratações. Sampaoli essa semana começou a mostrar a cara e a pedir reforço, falar que o elenco é incompleto e os caralho. Demorou, né? Acho que a gente pode até falar aí que demorou para reclamar. Refuerzos. Necessito refuerzos. Pois necessito refuerzos. Até demorou, né, para começar a reclamar, mas na coletiva passada, depois do jogo do 0x0 contra o Fluminense, já começou aí a abrir o bico, falar que precisa trazer reforço pro lugar do Vidal, que precisa de um volante de múltiplas funções, enfim, já começou a encher a porra do saco. E em meio a isso, o Flamengo tem 3 operações aí em andamento, 2 contratações e uma possível venda. As 2 possíveis contratações que a gente vai falar um pouco aqui a respeito, a gente já sabe quais são, é a possível vinda do De La Cruz e a possível vinda do Claudinho. E a venda parece que o Crystal Palace, do nosso querido John Textor, enfim, sei lá como é que fala o nome do cara, estaria interessado em fazer uma proposta de 30 milhões de dólares, não é isso? Euros. 30 milhões de euros pelo Matheus França. Valeu, Textor. Valeu, Textor. Obrigado aí pelo voto de confiança no... É um moleque que teve sondagem de Chelsea, de Newcastle, né? Então, assim, valorizou. Vale 30 mil euros? 30 bilhões? Vale. Hoje, provavelmente não, mas é um moleque com muito potencial. Entrou bem em diversos jogos, já fez alguns gols. Tem a criatividade ali bem legal para jogar como meia mesmo, como armador. Eu sempre acho que vale, porque ele vai pisar lá no qualquer time que ele vai. Eu ia falar exatamente isso. Já vai pisar no aeroporto valendo 60. Não só isso, como então, vai chegar lá, ele é jovem ainda, então ele ainda está em tempo de se europeizar, né? Ganhar corpo, ganhar força muscular. Enfim, acho que é um moleque que, para ele, enquanto jogador, poderia fazer muito bem ir tão jovem assim para a Europa. E vamos falar a verdade, ele é um jogador que hoje, apesar dele ser utilizado de vez em quando, ele não é exatamente necessário no elenco, né? Não é que o Sampaoli usa ele. Eu acho que o Flamengo, segurando ele, o Flamengo não quer segurar ele, mas a manutenção dele é prejudicial para ambos. Pois é. Ele não tem espaço, ele só vai ter espaço, esqueci o nome, esporadicamente, e mantendo ele sem espaço, ninguém vê, e aí ele some aí do mercado. Então, para mim, essa venda... Desvaloriza, né? Vai desvalorizar. Então, se puder vender aí, não tem problema. Se vão vender, ficar mais ou menos, vai jogar bem lá, ano que vem a gente compra de novo. E se a proposta for 30 milhões... Igual o Pedro. E se a proposta for 30 milhões de euros mesmo, ótimo. Dado tudo isso que a gente está falando, né? Que é um jogador que está um pouco sem espaço no elenco, e etc, etc, etc. Pô, é uma venda que pode possibilitar a concretização das outras 2 operações que a gente vai falar aqui, né? Com esse dinheiro na mão, com esses 30 milhões de euros na mão, o Flamengo pode ir lá e fechar a contratação do Claudinho e do De La Cruz, que a gente já vai falar especificamente de cada uma, mas assim, são 2 contratações importantes, porque o Flamengo, desde que montou esse elenco em 2019, não tem reserva e não tem substituto pro Arrascaeta e pro Everton Ribeiro. São 2 jogadores que, ao longo desses 4 anos que esse elenco tá aí montado, são 2 jogadores que, quando precisam não jogar, o Flamengo não tem reposição. Obviamente, a gente está falando de 2 jogadores muito diferenciados, né? Apesar do Everton Ribeiro não estar numa fase muito boa, é verdade, mas são 2 jogadores muito diferenciados. O Everton Ribeiro jogou a Copa do Mundo, a Arrascaeta também. São jogadores, né, de outro nível técnico. Não é tão fácil assim encontrar substitutos para esse nível de jogador, óbvio. Mas temos agora a possibilidade de contratar 2 caras que poderiam fazer isso. O Claudinho, vale lembrar que é um jogador que já foi convocado para a seleção algumas vezes. É um jogador de criatividade, é um jogador de drible e finalização, é um jogador de encontrar um passe onde ninguém tá vendo, é um jogador ali do detalhe final, né, como falava o Muricy. Então, a gente não, além do Arrascaeta, a gente realmente não tem outro cara com essas características no elenco. Então, acho uma contratação necessária. E o De La Cruz, hoje, gente, ele é só o principal jogador do River Plate, que acabou de ser campeão argentino. Então, acho que isso é credencial mais que suficiente para ele. Mas, enfim, dito isso, vamos falar aqui individualmente de cada uma. Porque... Só tem mais uma aí que eu tava lendo aqui, não sei se vocês chegaram a ver. O Flamengo também, o Sampaoli está sondando o Alex Telles, que tem contrato com o Sevilha. Já passou, já. Vai Passou? parado. E o Veríssimo.
que ainda falou que ainda tá. O Veríssimo Mas segue. ainda pode ser. O Veríssimo do Flamengo tá desde o começo querendo ir atrás. Mas enfim. O Telles, eu vi uma notícia hoje, acho que foi hoje, que tava fechando com o Al Nassr lá da vida. Mas esse interesse do Flamengo no Alex Telles reforça um pouco o negócio que a gente conversou aqui, quando o Alan veio, que teve aquele papo de que talvez o Arana vinha também e tal, a gente conversou um pouco a respeito. Aí, de novo, o Flamengo procurando um lateral esquerdo. Então, eu reforço o que eu falei naquela época. Para mim, o Flamengo tá com um sinal de alerta ligado, que sabe que o Luiz Felipe vai se aposentar no final da temporada. Luiz Felipe. O Felipe Luiz vai se aposentar no final da temporada e que muito dificilmente o Flamengo vai conseguir segurar o Ayrton Lucas por muito mais tempo. Então, acho que o Flamengo já tá aí com um sinal de alerta ligado para procurar um outro lateral esquerdo para o ano que vem. Vai ter que ter 2, né? Caso seja negociado, tem que ter 2, né? Isso para mim vai ficando claro. Mas, enfim, voltando a falar aqui do Claudinho e do De La Cruz, são operações que estão em momentos diferentes. A contratação do De La Cruz, a situação é muito clara. O River quer 16 milhões de dólares pelo De La Cruz. Ponto. Eles não aceitam empréstimo, eles não aceitam venda parcelada, eles não aceitam 15, 16 milhões de dólares na mão. Esse é o status da operação. O Flamengo chega aqui na Argentina com 16 milhões de dólares na mão, traz na mala o De La Cruz. É assim de simples. Então depende totalmente do Flamengo sentar e fazer as contas, ver se pode pagar esse dinheiro, né? E ir lá e comprar ou não comprar. Ponto. A do Claudinho é um pouco mais complexa. A multa rescisória do Claudinho é 18 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 15. O Zenit não aceitou a proposta de 15 do Flamengo. E agora tá ali naquele, né? Negociação, vai pra lá, vai pra cá. O Flamengo talvez... O Flamengo acho que ofereceu 16, os caras estão pedindo 17. Enfim, tá ali aquele gingado ali, aquela coisa de vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, então, acho que é a contratação mais plausível, podemos dizer assim. O Claudinho? O Claudinho? Que é um valor já que é próximo, o Flamengo já fez uma oferta bem alta. O Claudinho, eu acho que ele tá um pouco mais próximo, ou pelo menos talvez a gente tenha essa impressão, porque a negociação em si ela tá um pouco mais flexível, vamos chamar assim, né? Eu diria o clube tá um pouco mais flexível. Né? O Zenit, ele aceita vender. Não só isso, como o jogador tá fazendo força também. Sim, o Claudinho quer muito sair de lá e vir para cá, e isso ajuda muito. Então, se você tem um clube que está disposto a vender e está disposto a, né, e quer negociar e tal, e o jogador que quer vir, isso já coloca a negociação em outro patamar. Lá o De La Cruz, se bem o estado da operação é mais claro, 16 milhões de dólares, ponto. O River tá irredutível e o De La Cruz tá quieto na dele. Tipo assim, se eu for, fantástico, se eu ficar aqui também, tá valendo. Então, isso torna a situação um pouco mais difícil. Mas aí, voltando a falar da oferta do Crystal Palace pelo Matheus França, por que não aceitar vender e usar esse dinheiro para contratar esses 2 jogadores, que são posições que o Flamengo precisa? Sim. E são jogadores de 26 anos, então assim... São jovens. Vão jogar muito... também que o Arrascaeta sofreu sondagem aí. Também. Tem isso também. Cara, a Arábia tá sondando todo mundo, meu irmão. A sorte aí é que o clube, qualquer um aí que fez proposta pelo Pedro, pelo Arrascaeta... Mas o Arrascaeta, eu ia falar isso, inclusive. Eu ia falar isso, inclusive. O Arrascaeta, para mim, tem uma outra questão importante de levar em conta no Arrascaeta, que torna, na minha opinião, a contratação de um substituto para o Arrascaeta mais importante ainda, que é a lesão que ele teve esse ano. Ele teve uma pubalgia, é uma lesão complexa de se recuperar. Vale lembrar que o Kaká, por exemplo, teve uma lombalgia que acabou com a carreira dele. Literal. O Romário tinha também. Então, o Arrascaeta é um jogador que talvez, por melhor que ele seja, porque ele realmente é um cara fora da curva, ano que vem o Flamengo tenha que usar ele de uma forma um pouco diferente, dosando um pouco mais, reservando um pouco mais, né, para pensar um pouco mais nessa parte física, principalmente levando em conta que o Arrascaeta é um cara que é constantemente convocado para o Uruguai. Então, eu acho que buscar um substituto para o Arrascaeta é muito importante nesse sentido, e o Everton Ribeiro muito provavelmente vai sair do Flamengo no final do ano, né? Eu já acho o contrário. Eu acho que mesmo que não saia, mas ele vai ser cada vez menos usado. Já também é um jogador mais velho, entendeu? Também é um jogador... Eu acredito, como o Everton, ele não vem fazendo... Ele tá jogando bem, né? Vamos falar assim? Assim, ele não tá desdenhando do resto do time. Tá jogando ok, tá ok. É ok, igual o resto do time. Flamengo não tá terra de cego, nada demais. Quem tem um olho é rei. No caso do Flamengo, em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Então, assim... Então, assim, eu acho que o Flamengo vai renovar com ele no estilo Diego. Se ele aceitar, não.
Provavelmente Pode deve ser, aceitar, né? porque ele não vai ganhar em lugar nenhum. Talvez do que propor ele ali ganha renovar no mais um Flamengo. ano, né? Enfim, talvez. É. Mas, de toda forma, estamos falando de 2 jogadores que são muito importantes dentro desse elenco e que têm os seus poréns, que já tem ali seus asteriscos a serem levados em consideração quando a gente pensa eles dentro do elenco, né? Então, eu acho, na minha opinião, se o Flamengo realmente concretizar essa venda aí para mim, o que o Flamengo tem que fazer agora é aceitar essa proposta, vender o Matheus França e usar esse dinheiro para comprar esses caras que vão ser importantíssimos para o Flamengo, já pensando até no ano que vem. Sim. Não só esse ano que vem, assim, nos Eu próximos. acho que o Flamengo, para essa janela de transferência, para além de reforçar o elenco agora, ele já está pensando nessa reformulação para 2024. Por isso que eu acho que, assim, essas contratações do Claudinho e do De La Cruz, por mais complicadas que elas sejam, eu acho que é um dinheiro que o Flamengo deveria investir. A gente sabe que o Flamengo tem esse dinheiro, obviamente, para qualquer clube do mundo decidir gastar 30 milhões de euros não é uma decisão simples, mas o Flamengo tem e eu acho que precisa, dadas as circunstâncias. E são 2 bons jogadores, né? E são 2 bons excelentes. São 2 jogadores que estariam vindo para possivelmente ser titular. Tipo, ótimos jogadores. Futuramente. São jogadores que possivelmente chegam para ser titulares. O De La Cruz é jogador de seleção colombiana. O Claudinho já foi... Uruguai, perdão. O Claudinho já foi convocado para a seleção brasileira mais uma vez. Então, assim, obviamente são jogadores de primeiro nível, né? Mas esperamos que o Flamengo dê mais notícias, né? O famoso gelo no sangue, a faca no dente do Marcos Braz. A gente fica aqui especulando porque ninguém sabe porra nenhuma. Mas, enfim, dito isso, a gente vai ficando por aqui por hoje. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Deixa aqui no comentário o que vocês acham das contratações do Claudinho e do De La Cruz, da venda do Matheus França. Vale a pena vender o Matheus França? Vale a pena investir esse dinheiro todo no Claudinho e no De La Cruz? Vale ou não vale? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Não deixe de se inscrever no canal. Ajuda nós a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Estamos chegando lá. Não deixe de deixar seu like no vídeo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel, ele é o André. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo e ou live. Boa semana, bom futebol para todo mundo. E hasta luego.